Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E para minha alegria, está comigo hoje alguém que já esteve outras vezes aqui, mas que eu gosto de trazê-lo porque o assunto que ele aborda e que vai abordar hoje sempre dá muita audiência, certo? Eu estou falando sobre José Otávio Binato. Binato, muito obrigado, meu irmão, por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui. Se tu quiser dizer algumas palavras iniciais, fica à vontade. É uma felicidade estar aqui. Né? A felicidade é por tua conta, né? É um prazer estar aqui também, nesse sentido de que conversar e saber que as pessoas vão ouvir é uma responsabilidade, mas é um prazer também fazer. Binato, nós estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher, que vai ser dia 8 de março. Esse programa está sendo gravado antes do dia 8 de março. E para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu te pergunto o seguinte: lá no planejamento reencarnatório, antes do espírito reencarnar, ele pode escolher, digamos assim, vir como homem ou como mulher? E deixa eu emendar uma segunda pergunta. Se ele pode escolher o espírito vir no sexo masculino ou no feminino, por que ele escolhe muitas vezes vir como mulher? Eu diria que nós temos que começar a entender o conceito reencarnação. Resumidamente, nós somos espíritos em evolução, que no nosso nível evolutivo nós usamos a materialidade de um corpo. Mais tarde, não precisaremos do corpo material, então o fenômeno reencarnatório, como nós conhecemos, não vai estar presente. O espírito vai estar sempre evoluindo no seu perispírito, na sua maneira de expressar-se. Então, nós ainda estamos necessitando da reencarnação como uma maneira do espírito dominar a matéria. Na medida em que eu evoluo, e aí a evolução vai passar pela evolução moral, né, intelectual, vai passar por tudo que o espírito vai adquirindo de conhecimento e prática. Então, nós vamos chegar a um momento que nós vamos, e aí eu peço que as pessoas vejam um filme chamado Nosso Lar, ou leiam o livro, onde mostram nas cidades que têm espirituais em cima das cidades e das regiões, essas cidades têm, na sua complexidade, institutos de reencarnação. Por exemplo, Nosso Lar, que é um livro, que é um filme, vai mostrar um instituto de reencarnação. Só para começar, tem 2.000 médicos espíritos especializados em hereditariedade. Só esses, mais fora
a quantidade de gente trabalhando para haver uma reencarnação. Reencarnar não é uma brincadeira, reencarnar é algo muito sério, científico, do ponto de vista de como eu vou escolher o meu sexo, o meu genoma lá, né? Nós vamos poder entender que a evolução, o espírito mais evoluído, ele se permite, nesse Instituto de Reencarnação, dar opiniões. Eu preciso vir assim, eu quero vir assim, mas se ele não tem essa evolução, os espíritos amigos, os responsáveis, vão resolver por ele qual é a melhor maneira dele se expressar naquela reencarnação. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca liberada para lá dos 40 anos, se você precisa passar por essa experiência, quando chegar com 40, 45 anos, você vai ter essa doença que está lá no teu perispírito, no teu genoma, né, físico, está lá, e que você precisa ainda dela, ela vai se expressar. Então quem vai escolher, dependendo da evolução espiritual, moral desse espírito, ele vai interferir e até vai pedir algumas características, e outros vai ser a reencarnação compulsória. Espíritos amigos vão escolher para ele o tipo de vida, dependendo do grau de necessidade. Então, não é assim tão fácil dizer que ele escolheu. Né? Quem escolhe já teve uma evolução. Mas você vem para essa experiência aqui com aquilo que você precisa experimentar como algo moral, algo de fazer o bem, de modificar-se, da reforma íntima. Então ninguém fique preocupado com alguma coisa má que está acontecendo. Não está acontecendo nada de negativo necessariamente, e sim da experiência que você precisa ter, e até pediu, quem sabe, para vir com aquela característica. Posso vir, por exemplo, com uma necessidade, como eu tive, 48 anos, tive artrite, artrose, a partir dali todo um sofrimento necessário para a minha evolução. Né? Não tem como uma dor para ensinar a gemer, não tem uma dor para ensinar a entender a justiça de Deus. Isso é um conceito que a gente, como espírita, diariamente, que a gente conversa, entendimento fraterno, para a gente mesmo, né? Porque a gente, espírita, seria uma pessoa que, pelo estudo, não teria que reclamar da dor. Não buscar a dor, mas entender por que ela chega, e às vezes você pediu. Então nós temos que agradecer o que nós estamos expressando. Cada um de nós vai ter aquilo que precisa. Agora, Binato, me explica uma coisa, e também para os nossos telespectadores. Alguém escolhe, já que os espíritos em condições de escolher, digamos assim, eles escolhem aquilo que eles estão precisando passar para aprender e evoluir, correto? Sim. Alguém escolhe, por exemplo, ser bonito, bonita, linda. E por que razão escolhe ser linda? Qual é o benefício que vai trazer mais em sendo linda do que alguém que escolhe ser, digamos, nascer com um problema X, ser feia, digamos, já que nós estamos próximo do Dia da Mulher? Principalmente nós precisamos entender que o que nos toca experienciar, experimentar, vivenciar, é aquilo que precisa-se para evoluir do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, vaidade, vamos falar, essa foi o exemplo. Né? Vaidade. Ora, vaidade está dentro
de uma necessidade de tu vencer a vaidade. Você vem, por exemplo, você numa reencarnação, num momento de desespero, você mata alguém por ciúmes ou sei lá o que for. Aquilo ali fica fixado no seu perispírito como um problema. E você vai precisar resgatar aquela falta, aquela necessidade. Então você vem com uma tendência a gostar de atirar, gostar de... Para quê? Para dizer não. Porque senão não teria mérito. Deixa eu ver se eu entendi. Eu venho com uma vontade de atirar, mas para eu evoluir eu preciso me... Dizer não. Dizer suicida não para mim é mesmo. um exemplo. O suicida é um exemplo. Mas eu vou ficar na vaidade, né? Porque uma mulher, por exemplo, um homem vem bonito para trabalhar a vaidade, no sentido de não deixar que o orgulho, né, que é o pai da vaidade, destrua uma reencarnação de novo, porque se você usou mal a vaidade, né, se obteve coisas negativas do ponto de vista, positiva de um ponto de vista, mas negativa do outro, você precisa passar por aquela experiência. Se você roda no 5º ano, você tem que passar pelo 5º ano, porque senão não tem mérito. Você, para ter mérito, você vai ter que experimentar. O suicida é um exemplo fabuloso. Ele vem e às vezes ele começa a ter, a pessoa tem conhecimento, tem isso, tem aquilo e começa a pensar em suicídio. Além dos obsessores, nós espíritas temos sempre que lembrar que há aqueles espíritos que vêm para, vamos dizer assim, cobrar alguma coisa ou nos importunar. Nós temos que pensar no sentido de vencer aquele obstáculo. Não é negar, é vencer. Se eu tenho essa ideia suicida, ou eu vim bonito, e aí começo a usar isso para deixar homens ou mulheres constrangidos, sofrendo inclusive, né? Pelo uso, o abuso inclusive do sexo, de toda... E depois assim, você pode ser bonito, mas você é ético, você é um sujeito moral, você tem um cuidado na relação de amor, de afeto com uma pessoa. O bonito não é o problema é a vaidade a partir dessa situação. Então uma mulher e um homem tem que ter cuidado quando perceber-se usando de uma forma negativa, destruidora, qualquer situação, não só a vaidade, né? O egoísmo, tudo que a gente tem de teste. Então é preciso que a gente não esqueça, você vem com uma série de necessidades, inclusive habilidades, senão fica aquela ideia, né, de que a gente tem que só vir sofrer. Não, você vem com uma série de habilidades. Tu vai ir lá e vai estudar e vai ser um professor, e aí você vem para fazer aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado na escolha. E aí vem aquela pergunta que ficou no meio aí para a gente deixar. Eu escolho ser mulher ou ser homem? Eu escolho ter diferenciações da opção sexual? Binato, tá muito bom mesmo, mas o nosso primeiro bloco está terminando, certo? Gente, o nosso primeiro bloco está terminando, vem aí o segundo bloco com outras questões que eu elaborei para perguntar para o Binato. Não saiam daí, certo? Nosso intervalo é bem rapidinho, não sem antes agradecer mais uma vez a Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Odontologia Lauda e Lar Joaquim. Rapidinho a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, casa criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquina. E para quem está ligando a TV agora, ou enfim, eu estou batendo um papo hoje aqui com o meu amigo de muita gente, muito conhecido no movimento espírita eu diria, não só de Santa Maria, do Rio Grande do Sul inteiro, né? José Otávio Binato. Binato, a gente bateu um papo aqui agora no intervalo e tu me falou uma coisa assim que eu vou arriscar. Aliás, eu te pedi permissão, se eu podia te fazer essa pergunta. Tu disse ali que tu diz todos no masculino, né? Todos somos mulheres. E eu tô perguntando para ti o que tu quer dizer com isso. Pois vamos colocar bem tranquilo, sim. Todos somos mulheres e eu estou afirmando e vou defender uma tese, né? Uma tese baseada nas coisas espíritas. Por exemplo, nós estamos aqui. O espírito humano está há 4 milhões de anos, alguns discutem 6 milhões de anos. A individualidade nossa está aqui há muito tempo. E nós viemos reencarnando durante esse tempo. A nossa individualidade não desapareceu nunca e nem vai, e reencarna, né? Várias vezes, milhares de vezes, nós vemos sofrendo não sofrimento, mas passando por uma experiência material. Imagine nós na caverna, né? Aquela mulher começando a criar uma barriga desse tamanho, né? Dali a pouco nasce um nenê, né? Muitos morriam, porque naquela época era difícil, os outros que viviam iam para o seio, estava saindo leite, que é comum, e aquela criança tinha a sua continuidade. Imagine as nossas dificuldades da época, né? Então, nós estamos há muitos
milhões de anos, reencarnando. E a reencarnação, ela permite com que em determinado momento, por alguns motivos, quem ouviu o primeiro bloco vai recordar, de que nós podemos mudar a polaridade sexual, né, de masculino para feminino, ou ao contrário. Eu me expressava como homem e desencarno, fico um tempo na espiritualidade e depois reencarno como homem. E assim eu posso passar milhares de anos fazendo essa experiência unipolar. Mas de tempo em tempo nós passamos para outra polaridade. Então aí nós vamos reencarnar num corpo feminino, né? Cuidado por todos os especialistas para vir como um corpo feminino, como mulher, como a gente. E aí ao contrário também, uma mulher passa muitos anos e modifica, com necessidades que o tempo não permite agora. Por que mudar? Por necessidades as mais diversas. Então nós estamos um tempo como homens, masculinos, com todas as suas cargas de hormônio, testosterona e as características psicológicas que advêm desta característica. Assim como a mulher. E no passar por esta experiência feminina, a situação mais linda que existe do nosso processo evolutivo deste planeta, não vamos falar em outros, vamos pegar o nosso aqui, é a experiência de maternidade. A maternidade permite com que a subjetividade, o amor, as coisas que saem da racionalidade vão se expressar através de uma mãe, de uma mulher. Essa mulher, mãe, que eu já fui há milhares de anos atrás, eu experienciei essa feminilidade, assim como eu experienciei também a masculinidade, o homem. É claro que depois, hoje, nós estamos evoluindo. E eu pediria àqueles que gostam de ler, pergunta 817 do Livro dos Espíritos até a 822, são 6 perguntinhas, mostram por que a igualdade entre homens e mulheres. É muito legal, quem tem possibilidade de ler essas 6 perguntas, ali está encaixado o que eu estou tentando dizer, que nós podemos ter a experiência feminina, por exemplo, próxima reencarnação, eu decido vir com a experiência feminina. É claro que eu trago alguns cacuetes masculinos e trago para aquela experiência. E hoje nós estamos chegando a um ponto em que as experiências masculinas e femininas já estão começando a se igualar. Antes uma mulher só era feminina, mas ela era diretora de uma escola. Ou seja, ela tinha um cargo, uma experiência profissional de gerência, gerente de um banco. E isso são características eminentemente, no início, falando, masculinas. Hoje, a nossa cultura, a nossa sociedade modificou-se de tal forma, e isso está impresso na neurociência, né, o feminino e o masculino, e tem o tronco. As mulheres se foram para o outro lado e aprenderam a parte masculina. Os homens, brincando um pouco com vocês, não foram da esquerda para a direita como deveriam ser. Eles ainda às vezes continuam meio machos demais, até para o meu gosto. Mas o que eu quero dizer é que nós já fomos mulheres e já fomos homens nesse trajeto de milhões de anos. E ficou dentro de nós essas experiências. Nós temos aqui experiências masculinas e femininas. E para encerrar, eu pediria para relactação, para você não esquecer. Relactação masculina. A feminina é fácil de saber. Uma mulher gostaria de amamentar um filho adotivo e ela começa a colocar o filho no seio, ela não engravidou, ela não está com os hormônios e psicologicamente ela libera o hormônio do leite e ela pode
dar o leite à criança. O homem também, existe relactação masculina. Por quê? Porque tudo que tu tens, a mulher tem igual. Um pouco diferente, vamos brincar. Tu tens um útero, que a gente chama de próstata. Tem uma gônada que na mulher fica lá, os ovários no meio, e o homem, por um hormônio, desce até o saco escrotal. Nós temos glândulas mamárias aqui, só que os hormônios não deixam. Então nós somos masculinos também e femininos. A expressão é que é uma necessidade. Eu agora estou me expressando masculino, mas estou aprendendo o quanto é bom ser feminino nas suas características positivas, né? Então acho que a mulher hoje está nos dando uma lição belíssima de que ela consegue ser mulher, porque assim ela está se expressando, mas ela também consegue caracterizar no seu dia a dia os aspectos masculinos que a gente chama de objetividade e essa que a gente chama de masculino. Binato, vou te fazer uma pergunta para uma resposta de sim ou não. Tu acredita que Deus é infinitamente bom? Sim ou não? Sim. Justo? Justo. Infinitamente justo? Sim. Por que em pleno século XXI existem mulheres aos milhares que nascem em países em que o homem subjuga a mulher de forma muito atroz, digamos assim? Por que se Deus é bom, infinitamente bom e justo, ele permite isso? Porque a sociedade ainda não se moralizou. Por isso que Kardec brigava muito pela sociedade intelecto-moral. Intelecto porque sabe, conhece, busca o conhecimento. E moral é quando a ética do comportamento, do agir com os outros, está dentro de um compromisso de Jesus, do Evangelho. Então, está ali no Evangelho, está ali no Livro dos Espíritos, nessas perguntas que eu coloquei, que a supremacia da força sobre o fraco, ainda nós vamos pagar sobre isso. Ainda nós vamos pagar sobre isso. Ou seja, nós somos os responsáveis por essa sociedade ainda se permitir que alguém pegue uma arma e mate uma pessoa. Imagina que essa pessoa possa às vezes ser a mãe do filho dele e ele ainda mata, por causa que falta amor, falta perdão, falta entendimento do Evangelho. Então nós estamos nos encaminhando, ainda que dentro de um processo bastante difícil de entender, nós estamos nos encaminhando para uma nova era. É a era de regeneração, a era onde o amor vai estar mais presente. Você vai sentir vergonha de fazer o mal, mas ainda estamos nos outros momentos que ainda é preciso que o mal apareça para a gente negar ele. O mal ainda vai existir para que a gente possa não querer e aí não fazer para si e para o outro. Nós estamos nos encaminhando para momentos muito bonitos desta humanidade. Binato, a produção me disse que terminou. Mas se tu quiseres, Binato, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, fundamentalmente até para as mulheres, por favor, te dirige aqui para a câmera 3, aqui, que é toda tua. O espírito que hoje se expressa sobre a característica feminina é, na verdade, uma pérola de Deus, que cada um de nós precisamos amar, entender, respeitar e admirar,
porque ser mulher é admirável. Por mais que nós tenhamos ainda mulheres com dificuldades, com sofrimentos, nós sabemos que lá dentro dela tem uma guerreira, tem alguém que luta diariamente para vencer as suas dificuldades e expressa através do amor, do carinho, de atenção para uma família, para um filho, no trabalho. Se existe alguma mulher com dificuldades, é porque esse amor foi vilipendiado, ele foi trazido problemas. Então vamos amar acima de tudo, olhar as nossas mulheres, filhas, esposas, mães, vizinhas, quem quer que seja, como pessoas, espíritos, filhas de Deus, que nos dão o amor que a gente às vezes nem imagina o quanto é importante para a nossa evolução. Mulheres, guerreiras, muito obrigado por existirem. E com essa mensagem maravilhosa, com essas palavras que partiram e tenho certeza que são belas para o coração das mulheres, não só das mulheres, mas também dos homens, eu estou encerrando, não sem antes agradecer o meu amigo José Otávio Binato por esse presente que é a presença dele aqui no programa. Binato, para quem gostaria de te assistir ao vivo, uma palestra, tu tens alguma palestra programada em alguma sociedade espírita aqui em Santa Maria? Não, eu andei parando um pouquinho. Ah, pois não. Por questões de saúde e tal, então tô parado. Está restringindo um pouco. Perfeito. Gente, estamos encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar do Joaquim. Muito obrigado, um abraço, feliz Dia das Mulheres que está chegando, felicidade a todas, muito sorriso, muitos abraços e muita felicidade. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.